Boa noite, meus irmãos em Cristo, ou boa tarde, ou bom dia, ou boa madrugada. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, do projeto No Mundo Maior. E só para recapitular, paramos no estudo do capítulo 3º da primeira parte do Livro dos Médiuns, intitulado Método, por Allan Kardec, em que ele explica sobre o seu método de ensino espírita, a maneira como ele percebeu que era mais adequada para fazer prosélitos. Interessante isso, né? Apenas para recordar o que nós já estudamos bem no início desse capítulo. Ou seja, para apresentar a doutrina espírita às pessoas de uma maneira racional, lógica, como a doutrina espírita pede de fato. E então nós vamos hoje aqui, já chegando no final do capítulo, comentar brevemente sobre uma pequena passagem interessantíssima, diga-se de passagem, não é? Do item 34 do Livro dos Médiuns. Allan Kardec diz o seguinte: em 10 pessoas completamente novatas no assunto que assistam a uma sessão de experimentação, ainda que das mais satisfatórias, na opinião dos adeptos, 9 sairão sem estar convencidas e algumas mais incrédulas do que antes, porque as experiências não corresponderam ao que esperavam. Allan Kardec aqui então está descrevendo que 90% das pessoas que vão a uma reunião de experimentação, uma reunião mediúnica. Então imagine você, espírita, e convida o seu amigo, o seu parente para uma reunião mediúnica. Pensa no seguinte: olha, se ele vir aquilo que eu estou vendo, ele vai acreditar. Kardec aqui discorda. Estatisticamente, ele vai dizer que a maior parte das pessoas, esmagadora, saem descrentes ou até ainda mais descrentes do que entraram na reunião de experimentação. Isso é muito interessante, porque se nós formos observar, embora o próprio Allan Kardec primeiro tenha conhecido uma reunião de experimentação, a fenomenologia, e depois foi pesquisar, ele mesmo diz que este não é o método mais adequado. E é bom se lembrar que quando Kardec é convidado a participar dos fenômenos da mesa girante, nem mesmo a doutrina espírita existia, não é verdade? Então nós temos que ter cuidado, porque alguns confrades lançam mão desse argumento. Mas Kardec foi primeiro à reunião. Sim, ele foi, mas não existia a doutrina espírita. Não existia uma teoria estudada, embasada sobre aquele fenômeno. Então, Allan Kardec aqui, quando fala do método de ensino do Espiritismo, contra-recomenda levar o indivíduo primeiro às reuniões de experimentação, às reuniões mediúnicas. Mas diz que é contraproducente se o indivíduo não tem um conhecimento teórico. E olha o que ele continua dizendo, para nós concluirmos este rápido vídeo. Dar-se-á o inverso com as que puderem compreender os fatos, mediante conhecimento teórico antecipado. Então, o contrário acontece com aqueles que têm um conhecimento teórico antecipado. Aqueles que vão compreender os fatos, os mais diversos fatos, inclusive a ausência dos fenômenos. Porque eu costumo dizer que se tem uma prova de que os espíritos existem é quando não há uma fenomenologia, quando você espera por ela. Porque são seres inteligentes que gozam de vontade própria. Imagine você, não é? Você gostaria de ser uma cobaia? Imagine que você estivesse como uma cobaia e fosse obrigado a fazer determinada coisa, mas ao mesmo tempo você goza de livre-arbítrio, tem vontade e pode decidir fazer ou não. Então nós costumamos a dizer que o método científico, embora da doutrina espírita, ele tem uma subjetividade, uma peculiaridade, que é a vontade do ser inteligente, do agente dessa reunião experimental. Por isso, estudar todas as possibilidades vai dar ao indivíduo a condição daquilo que ele observar na reunião experimental, um entendimento maior.
ele vai compreender que não necessariamente o espírito entra no corpo do médium, que não necessariamente o médium necessita mudar de voz, de expressão facial, que não necessariamente a caligrafia do médium modificará, ou a assinatura, porque existem os diversos tipos de psicofonia e psicografia, mecânica, semimecânica, intuitiva, por exemplo. Então, observar a reunião experimental após o conhecimento teórico é muito mais produtivo e vai dar àquele indivíduo, na verdade, a corroboração do que ele estudou. E não o contrário, como na maioria das vezes muitos indivíduos pensam. Mas se ele vir o Espírito se manifestar, e vai que aparece um ente querido? Sim, algumas vezes isso aconteceu. Isso não quer dizer que seja regra, e nem que seja a recomendação de Allan Kardec. O que nós estamos estudando aqui nesta obra são as orientações de Allan Kardec. E em especial nesse capítulo 3º, aquilo que ele julgou, baseado na sua experiência, mais oportuno quanto ao ensino para o convencimento, sim, o convencimento baseado na razão do que a doutrina espírita de fato é, enquanto doutrina, enquanto corpo teórico, e daquilo que se apresenta no mundo fatídico, nas experiências que cada um pode observar. Bom, nós ficamos por aqui, desejando que a paz do Cristo esteja com todos, um ótimo estudo a todos vocês e semana que vem nós retornaremos. Paz e bem, meus irmãos!